Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se eu fosse vocês, eu leria alto. Vamos lá? O Senhor dos exércitos. Deus abençoe. Poder sentar. Chamado na sua língua original de Sefer Terrilim, o livro dos Salmos é para os judeus o que a harpa cristã é para a igreja contemporânea. O livro dos Salmos é uma coleção de cânticos que os judeus têm para entoar canções e louvores a Deus em momentos específicos da sua vida. Existe, por exemplo, cânticos conhecidos como cânticos de romaria ou cânticos da romagem, que são esses cânticos utilizados pelos judeus peregrinos, que durante as festas dos judeus, eles se transportam das suas respectivas cidades para Jerusalém para adorar a Deus, e durante a sua viagem, eles atravessam todo o trajeto entoando essas canções dos salmos da romaria. Existe também o cântico dos degraus. Aqueles que conhecem um pouco mais da história dos judeus sabem que o templo construído por Salomão foi um templo construído em um alto monte. E para ter acesso a este templo, era necessário subir alguns degraus. Os cânticos dos degraus, eles existiam porque eram colocado um determinado grupo de levitas em cada um desses degraus, e eles tinham a finalidade de adorar a Deus nessas escadas, enquanto os judeus as sobem para adorar ao Senhor no templo. Era como se fossem esses degraus aqui, pastor. E em cada degrau, em cada extremidade de cada degrau, ficava um levita. E eles entoavam os cânticos dos degraus. Diferentemente do que você pensou ao ler esse salmo aqui, esse salmo não é entoado pelo salmista Davi. Salmo é a canção. Salmista é aquele que compôs o salmo. E salmodiador são todos aqueles que entoam o salmo que foi criado. Diferentemente do que muitos pensam, esse salmo não foi criado pelo rei Davi. Esse salmo ele foi criado pelos filhos de Coré. E é aqui que começa a profundidade da realidade por trás desse salmo. Quem foi Coré? Coré foi aquele que levantou um grupo de aproximadamente 250 homens para tentar tirar Moisés da onde Deus colocou Moisés. Deus havia chamado Moisés e havia confiado a Moisés a missão de dirigir o povo. E Coré se levanta com grande ira e cria uma grande rebelião contra Moisés para tentar tirá-lo do trono. Deus se ira com Coré. E Moisés vai fazer um desafio com o povo. Que se Deus é na vida dele, Deus certamente vai fazer algo sobrenatural acontecer, como a terra se abrir e engolir Coré e toda a sua tribo, e todo o seu povo, e toda a sua tenda, e enterrá-los vivos. Coré ou Corá, não importa como esteja na sua tradução, mas está se referindo à mesma pessoa. Isso faz com que os filhos de Corá, porque está escrito lá em Números 26:11,
que embora Corá seja repreendido por Deus e vai ser enterrado e engolido vivo pela terra juntamente com a sua tenda, está escrito em Números 26:11, os filhos de Corá sobreviveram. Diga comigo, os filhos de Corá sobreviveram. Só que a atitude de Corá fez com que uma fama ruim ficasse sobre os seus filhos sobreviventes. Eles se tornaram uma linhagem e um grupo de levitas. O templo construído por Salomão, ele tinha várias portas. E assim como nos degraus para ter acesso ao templo existiam levitas, haviam também levitas que ficavam à frente das portas do templo de Jerusalém para recepcionar os adoradores. E de maneira surpreendente, os filhos de Corá não é um grupo de levitas que adoram a Deus em lugares de destaque no templo. Os criadores desse salmo aqui, eles não adoram, por exemplo, na porta chamada Formosa, que é a principal porta do templo de Jerusalém. Eles não são da linhagem que adoram a Deus nos degraus. Eu disse para vocês que existiam várias portas no templo de Jerusalém. E a porta de uma dificuldade maior de acesso era a porta conhecida como porta oriental. Porque era a última porta do santuário. E poucos passavam por ela. É aquelas portas que geralmente é utilizada pelos ministros. A última porta do templo. As pessoas faziam questão de passar pela principal porta. Não muito pela sua beleza, mas até mesmo pela facilidade de ter acesso ao templo. Quando nós vemos na história e vemos na Bíblia que os filhos de Corá, eles foram colocados logo na porta oriental, que é a porta de menos acesso, nós passamos a acreditar que seria um grande problema colocá-los em lugares de destaque. Pergunte para mim por quê? Porque quando o povo sobe, imagine vocês o povo judeu como é um povo seguro, que sabe o que quer, um povo fiel, aquele a quem ele segue. E sabendo que Corá foi o homem que se levantou contra Moisés, e agora os seus filhos e a sua linhagem sobrevivente compõem os ministros do templo. E de repente eles entram para adorar a Deus e contemplam aqueles que denotam a característica dos filhos da rebeldia ministrando sobre a vida deles. Porque a linhagem de Corá se tornou uma denotação negativa. Eles se tornaram imagem e semelhança da característica de rebeldia a Deus, não por eles, mas pelo que o pai deles fez. Logo fica subentendido que os sacerdotes chegaram à conclusão que eles não poderiam ser nem ministros dos principais locais do templo, porque os judeus certamente ficariam burrados. Era mais ou menos assim. Se eles fossem adorar no templo e encontrassem logo nos degraus os filhos de Corá, eles fechariam a boca, fechariam a cara e diriam: não vou adorar hoje não. Eu vou adorar com os filhos de Corá? Os filhos da rebeldia? Se eles chegassem na porta do templo, a porta principal chamada Formosa, e visse que quem estava recepcionando eles era os filhos de Corá, eles diriam: essa música que eles estão cantando, eu não canto. Quem quiser dê glória, dê. Quem quiser adorar, adore. Mas quem está aí é os filhos de Corá. Só que aí chega a fase do Salmo 46,
que há uma história por trás desse salmo. Pergunte para mim qual é a história, pastor. A Síria se levanta com grande fúria contra Israel. O rei de Israel treme as pernas, fica desesperado, porque a Síria é um grande exército poderoso naquela época. Eles ficam perdidos sem saber o que fazer. A situação é tão complicada que os judeus estão tendo que colher antes do tempo, porque eles sabem que quando os assírios invadem a terra deles, eles põem fogo em tudo. O povo está desesperado, o povo está sem saber o que fazer. Então os líderes resolvem se reunir no templo para orar e consultar a Deus. Está escrito isso. E quando eles se reúnem no templo para consultar ao Senhor, eles não podem consultar para ouvir a voz de Deus sem que antes eles adorem o Pai da eternidade. Porque Deus encontra-se entronizado no meio dos louvores. Eu vou repetir isso aqui. Eles precisam de uma resposta de Deus porque o inimigo está afligindo eles. Eles estão desesperados. E na lógica deles, eles não têm capacidade para vencer aquele inimigo. Então eles resolvem se reunir no templo para ouvir Deus falar. Só que eles entendem que para que eles possam ouvir Deus falar, primeiro eles precisam adorar. Olhe para quem está do seu lado e pergunte: você já adorou nessa noite aqui? Cada glória que você dá é uma companhia tocada no céu para que Deus possa te ouvir nessa noite. Eu quero profetizar que a resposta de Deus será medida pelo tamanho do glória que você vai dar aqui. Eles começam a convocar as ordens dos levitas. Tem gente que já está entendendo aí. Eles começam a convocar as ordens dos levitas. Aí tem uma ordem dos degraus que entra no templo e começa a louvar o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E os sacerdotes: não, isso não é resposta. Deus não vai falar disso. Isso não é hora de ter paciência, gente. Nós estamos em um período de guerra. O inimigo está nos afligindo. Aí chama outro, chama a ordem da porta principal formosa. Aí vem outra ordem que todo mundo gostava de ouvir. Aí eles vão e louvam. Vamos supor que eles louvaram o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele diz: amém, glória a Deus, aleluia. Mas ainda não é isso, não desceu, não testificou aí. E a Bíblia diz que passou todas as ordens de levitas e louvaram e adoraram, e não foi testificado, e nem Deus falou com os sacerdotes o que eles precisavam. Aí os sacerdotes perguntam entre si: não sobrou nenhuma ordem ainda aí? Aí os sacerdotes: não sobrou ninguém ainda aí? Aí os dos degraus, aqueles que todo mundo gosta de ouvir, já passaram por aqui? Já foram eles que louvaram aquela canção. Os levitas da ordem formosa, que todo mundo conhece, que o nome está em todos os cartazes, no outdoor, eles já passaram por aqui? Passaram. Só que Deus continua sem falar. Aí eles perguntam: mas não tem ninguém mais? Tem. Os filhos de Corá. Tem situações que parece que são criadas pelo próprio Deus. Tem apertos que parece que são criados pelo próprio Deus. Pergunte para mim para quê? Para que aqueles que são esquecidos sejam lembrados. Deus está dizendo: chegou o tempo de trazer à memória aquilo que está esquecido na sua vida. Aí eles
vão entrando e todo mundo de cara feia. E, é eles, hein? Bora, canta logo aí, prepara logo esse negócio. Aí eles começam: podemos cantar a música que a gente fez? Canta logo esse negócio aí. Eu sei que não vai vir nada mesmo. Aí eles: a gente pode começar? Bora, começa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se abale, os montes se... Os sacerdotes ficam impressionados. Deus começa a usar os filhos de Corá. Aquilo que você está esperando vai chegar de onde você menos está esperando. Não, eu vou repetir. Aquilo que você precisa da parte de Deus vai chegar de onde você menos espera. Não, e vou mais além. Você está esperando que aquilo que Deus vai fazer por você virá revestido de glória. E Deus pega o grupo de levitas mais desprezíveis do templo e traz a resposta para eles. Deus está dizendo: aquilo que eu vou trazer para a sua vida virá de onde você menos espera, de onde você não nutre expectativas. Vai vir sem aparência, vai vir sem formosura. Por quê? Porque Deus vai confundir os teus inimigos. Outro ponto muito forte que eu não quero falar, porque isso é uma rápida introdução do que eu estou pregando, é que aqui Deus decide usar alguém que era humilhado no templo. Vocês estão aqui? Deus pega a tribo mais humilhada e desprezível e diz: é essa tribo que eu vou usar. Deus pega a tribo que ninguém dava valor e diz: é essa tribo de levita, é esse grupo, é essa parte dos levitas que eu vou usar. Chegou o tempo de Deus exaltar o que estava humilhado na sua vida. Chegou o tempo de Deus levantar o que estava caído. Chegou o tempo de Deus curar o que estava ferido. Para cada tempo de desonra, o meu Deus dá dupla honra. Levante a mão que eu vou profetizar. Chegou o tempo em que Deus vai honrar a tua fé, honrar a tua vida. Deus não vai te deixar na porta oriental por muito tempo. Se prepare para entrar na área do destaque, para Deus te usar, para Deus te exaltar, para Deus te abençoar. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. A canção dos filhos de Corá que Deus entrega para eles é tão forte. E é bonito porque quando eles vêm ao templo, Deus não dá a música na hora. Eles já tinham a canção preparada. E eles vão se apresentar ao templo para apresentar aos sacerdotes uma canção que já estava preparada desde o tempo em que eles eram humilhados pelos judeus. Você não entendeu. Deus não vai dar a música para eles no dia da exaltação. Eles criaram a música enquanto eles eram humilhados. Diga assim: no tempo de trevas, preparando canções. Adorar a Deus quando tudo está bem,
Quando eles se apresentam no templo e dizem, nós temos uma canção, eles estão dizendo, ninguém dava nada, mas a gente adorava. Ninguém nos ouvia, mas a gente adorava. Nos chamavam de filhos da rebeldia, mas a gente adorava. E porque a gente adorava, agora estamos preparados para sermos usados no momento oportuno. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante porque a história e a própria Bíblia mostra que Deus entra na música deles. A história diz que quando eles começam a cantar, o Espírito de Deus desce sobre eles e Deus fala no meio da canção. Ah, pastor, mas você vai falar de história? Prove aí, dentro do Salmo, que Deus entra no meio da música e começa a falar no meio da música. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está sendo apresentado na segunda pessoa. Não é Deus que está falando aqui. Alguém está falando de Deus. Em todo momento alguém está falando de Deus. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. Deus está sendo apresentado. No versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou. Eu quero acreditar, pastora Márcia, que foi exatamente no versículo 10 que os sacerdotes começaram a entender que Deus estava com os filhos de Corá. Pergunte para mim por quê? Porque eles estão falando, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Nós não seremos abalados, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. De repente entra o versículo 10 e olha, aquietai-vos e sabei que eu... Deus começou a falar através dos filhos de Corá. E é no versículo 10 que eles começam a ver que Deus está aonde eles pensavam que Deus não estava. Eu vou repetir. E a partir do versículo 10 eles começam a entender que Deus está aonde eles achavam que Deus não estava. Chegará um tempo na sua vida que começarão a enxergar aonde Deus está. Levante a mão para eu profetizar. Eles enxergarão Deus da sua casa, enxergarão Deus da sua família. A área que ainda está faltando eles enxergarem Deus, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, na sua vida conjugal. Eu não sei qual é a área da sua vida que ainda não chegou o tempo de exaltação e que alguém olha e pergunta, onde é que está o seu Deus? Mas eu quero profetizar que em 2018 Deus vai se manifestar e vai falar através do aspecto da sua vida e vai dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é na sua casa, Ele é na sua família, Ele é nos seus negócios, Ele é no seu ministério. E Ele vai se manifestar através disso para mostrar para quem não acreditou. Observe as palavras proferidas pelos lábios dos filhos de Corá. O Senhor dos... Eles apresentam um exército no plural. Deus é apresentado na Bíblia de várias formas. Há várias linguagens para apresentar as características de Deus. Deus é apresentado, por exemplo, com o termo conjugal, aonde Deus é apresentado como o esposo de Israel, aonde Deus é apresentado como o noivo da igreja. Existe, por exemplo, apresentações de Deus com uma linguagem botânica. Deus é apresentado como o lírio dos vales,
como a rosa de Saron, como a videira verdadeira. Deus é apresentado com o termo profissional. Ele é o bom pastor. Ele é um lavrador. Deus é apresentado com termos agrícolas. Agrícola. Ele é semeador. E também um lavrador. Deus é apresentado com o termo animal. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a águia que voa mais alto. Deus é apresentado também na Bíblia com o termo da astrologia. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Só que aqui eles apresentam Deus com o termo militar. Ele é o Senhor dos exércitos. Ah, vocês não estão aqui não. Vocês estão aqui? Ele é águia, ele é leão, ele é esposo, ele é noivo, ele é lavrador, ele é agricultor, ele é semeador, ele é bom pastor. Ele é até mesmo a galinha que tenta juntar os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas o mesmo Deus que é águia, o mesmo Deus que é leão, o mesmo Deus que é agricultor, o mesmo Deus que é bom pastor, o mesmo Deus que é lírio dos vales, o mesmo Deus que é rosa de Saron, o mesmo Deus que é o sol da justiça, o mesmo Deus que é a estrela da manhã, é Senhor dos exércitos. Ah, você não pegou ainda não. Vocês estão aqui, diga glória a Deus. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque quando o crente entra na batalha, quando o crente entra na guerra, Ele é Senhor. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinha nesta batalha. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor dos exércitos. Pergunte para mim, por que exércitos? Porque não existe apenas um exército. Não existe apenas um exército de Deus. Eu poderia citar pelo menos aqui 3 exércitos de Deus. Eu poderia citar primeiro a natureza. A natureza é um exército de Deus. A Bíblia diz que meninos zombavam do profeta Eliseu. Calvo, 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 calvo. E Deus não gosta de ver profeta ferido. A zombaria estava machucando o emocional do profeta. E quem mexe com o emocional do profeta enfrenta o exército de Deus. Aí Deus diz, o que é que eu faço? Posso mandar um anjo? Posso mandar um... Não, já sei. Vou convocar a natureza. E surgem ursos do nada do bosque e devoram todos os zombadores do profeta. Existe também o texto que fala que o profeta novo, que desobedeceu a Deus e deu ouvido ao profeta velho, ele enfrentou o exército da natureza, porque o leão devorou no meio do caminho. Eu poderia citar outros textos que mostram que a natureza é um exército de Deus. O que acontece é que essa natureza agora ela está em fase de defesa. A natureza agora ela está em uma nova etapa. Deus deu uma ordem para esse exército e agora ele não pode mais atacar. Ele está na defensiva. O mar faz parte do exército de Deus. Os ventos compõem um exército de Deus. Observe que são quilômetros de lixos no espaço sideral. Há um grande buraco na camada de ozônio. Nós somos ingratos com a natureza que nos traz o nosso alimento e nós agradecemos devolvendo os nossos lixos.
E a natureza tem poder, pastora Márcia, suficiente para destruir toda a humanidade. Só que é um exército que tem o aval de Deus para ficar na defensiva. E Paulo diz assim, ó, que a natureza geme. O exército de Deus chamado natureza é um exército que não aguenta mais sofrer, mas Paulo diz que a natureza geme, porque Deus disse assim, ó, vocês não podem atacar. Pergunte para mim por quê? A Bíblia revela que haverá um momento que esse exército se levantará com grande fúria e vai ferir toda a terra e os seus habitantes que estiverem nela. O mar se tornará em sangue, estrelas cairão do céu. Será o período apocalíptico em que o exército vai descontar tudo o que fizemos contra esse exército. Só que por enquanto ele tem que gemer. Por enquanto ele tem que sofrer. Pergunte para mim por quê? Porque a Bíblia diz que esse exército só poderá se levantar com grande fúria depois que a igreja for arrebatada. A Bíblia diz que logo após o arrebatamento, a natureza se levantará como um grande exército e passará a ferir a terra. Sabe por que esse exército está na defensiva? Porque ele não pode atacar, porque nós ainda estamos aqui. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus por isso. Olha como Deus é lindo. Olha como Deus é organizado. Deus não... vocês oram demais, irmãos. Eu já ia entregar o último exército que eu vou falar. Não vou falar isso. Eu ia falar uma frase aqui agora, mas eu ia entregar. O negócio desceu aqui. Eu digo que eu não falei sobre esse exército. Tenho 2 minutos para falar desse exército. Pergunte para mim, qual o segundo exército? Os anjos. Os anjos compõem o segundo exército de Deus que poderia ser citado aqui nessa noite. Existem categorias de anjos. Segundo a Bíblia, existem anjos que foram criados para adorar e magnificar o nome do Senhor. Como os serafins, que Isaías viu acima dele com 6 asas, 2 cobrindo os pés, que no meu coração significa, eu só vou para onde ele mandar. 2 cobrindo o rosto, que no meu coração significa, importa que o adorador suma e que só apareça o ser adorado. E 2 voando de um lado para o outro, que no meu coração significa, se ele é um ser vivo, devemos adorá-lo em movimento. E eles voavam de um lado para o outro. Existem a categoria de anjos mensageiros, como Gabriel, que anunciou a vinda do profeta João Batista, que anunciou a vinda do Messias no ventre de Maria. Mas existe a categoria militar, angelical. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus repreendeu a Pedro, colocou a orelha de Malco no lugar, olhou para Pedro e falou: se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai, e ele mandaria no mínimo 12 legiões de anjos para me defender. Você sabe o que é 12 legiões de anjos? Uma legião é composta por cerca de 6.000 anjos. 12.000 legiões. Não são 12.000 anjos, são 12.000 legiões. A Bíblia Sagrada diz que Deus precisava destruir Sodoma e Gomorra, mas antes ele precisava capturar Ló e sua família. E 2 anjos desceram com a missão de capturar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra. A Bíblia Sagrada diz que Daniel orou e pediu uma resposta a Deus. Gabriel, mensageiro, é enviado. Só que naquela região o principado de Pérsia dominava sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente, sobre aquele território. E por Gabriel não ser um anjo de guerra, Gabriel não conseguia atravessar aquele principado e potestade. E por 21 dias Daniel continuou orando e perseverando. E Deus entendeu que Daniel ainda não havia alcançado a resposta e enviou Miguel como guerreiro
para que Gabriel levasse a mensagem e a resposta para Daniel. Diga comigo, anjos, um exército de Deus. Existem tempos em que Deus também trabalha com esse exército. Está escrito em Hebreus que os anjos são conservos nossos, enviados para trabalhar ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sabe por que Deus não deixa o diabo tocar em ninguém da sua família? Sabe por que a sua família está blindada? Porque em cada um Deus tem enviado anjos para guardar, para proteger. Por isso não adianta o diabo mandar exército, não adianta o diabo se levantar, não adianta alguém preparar algum trabalho contrário, feitiçaria, não adianta o diabo se levantar com fúria. Não tem maldição, não há nada espiritual que seja capaz, porque há um exército enviado por Deus para nos proteger, para nos guardar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Se você crê que Deus enviou um anjo, levante a mão, glorifique a Deus nessa noite. Eu só vou falar de mais um. Pergunte para mim, qual é o último exército? Algumas pessoas pensam que a guerra ela foi criada no Afeganistão. Algumas pessoas pensam que a guerra foi criada pelo Estado Islâmico, pelos Estados Unidos, pelos britânicos, pelos alemãos. A guerra existe desde o dia em que Lúcifer se rebelou contra Deus. E a primeira guerra foi travada no seio da eternidade. Ele sobe para tentar se igualar a Deus. E Apocalipse descreve esse período e esse tempo. Deus prepara Miguel com um grande exército e uma batalha é travada no céu. E como o exército de Deus nunca perde, Miguel e o exército de Deus ganhou a batalha. O diabo foi lançado do céu para onde nunca mais ele voltará. E é por isso que ele tem raiva de você. Porque ele saiu de lá e nunca mais volta. E você está aqui, nunca foi, mas quando for, nunca mais volta para cá. Quando ele é lançado na terra como um raio, ele olha para cima e diz: quero revanche. Deus diz: como é que é? Quero revanche. Tudo que o Senhor construir aqui, vou fazer bagunça. Quero revanche. Deus diz: um verme desse, um ser insignificante. Deus diz: eu vou mostrar para ele do que eu sou capaz. Aí o diabo começa a treinar. Eu agora faço uma conjectura. O diabo começa a treinar, malhar os demônios. Começa a malhar, pegar peso, fazer supino reto, supino inclinado. Pega os halteres, malhando perna. Vai para aula de boxe, karatê, jiu-jitsu. Quando chega o exército de demônios para travar a batalha contra Deus, Deus está sentado. Mexendo no barro. Os demônios com flechas espirituais, espadas espirituais. E dizendo: queremos uma revanche. Deus, só um minutinho. Parece que eu vejo Deus formando aquele boneco de barro. Meu Deus do céu. E o diabo, o que é que ele está fazendo? E Deus formando, e de repente forma os braços, forma a mão, forma as pernas, forma o pé, forma o dedo, forma a cabeça, forma tudo. De repente Deus faz. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Adão se levanta, Adão se levanta. Aí Deus diz: está aí. Eu vou usar o soldado e o exército mais fraco que eu já criei. O
mais frágil, o mais vulnerável. Eu não vou nem usar a natureza, eu não vou usar os anjos, aí é covardia divina. Eu vou usar o barro. Deus sopra o fôlego de vida. Aí vai o diabo, chega para Eva e contamina a eles, porque é como se o diabo dissesse assim: aí eu vou derrotar muito fraco, vou derrubar muito fraco. Não tem nada de Deus, aí um homem de barro, Deus soprou um fôlego de vida. Aí antes da revanche, o diabo chega no ouvido de Eva e manda comer o fruto. E o que é que ele diz? Vocês serão iguais a... Que inimigo atrevido, hein? Ele estava querendo dizer: eu quero derrubá-los como Deus. Só como barro não. Come da árvore. É como se ele estivesse dando uma vitamina, uma oportunidade. É como o meu primo. Eu me lembro do meu primo que ele jogava muito na nossa infância. Ele jogava sempre aquele videogame, na época era Super Nintendo, tá? Que eu tenho um cara de 18, mas já tô com 30, tá bom? Fiz 31 semana passada. Minha época era Nintendo. E tinha um primo que jogava todo dia, de madrugada, virava à noite. E toda vez que eu ia na casa dele jogar, eu era espancado. Era 5-0, era 7-0. Ele: eu vou te dar uma chance. Aí quando o jogo começava, ele deixava eu fazer 2 gols. Aí ele vai: faça logo os seus 2 gols aí. Aí eu fazia 2 gols e depois a gente começava a jogar. Era como se o inimigo dissesse assim: ah, fique mais forte. E aí acontece um desastre. Pergunte para mim por quê? Porque o apóstolo Paulo explica que quando a gente acha que está fraco, aí é que somos fortes. E quando você tenta ficar mais forte, aí é que você fica fraco. Porque Deus queria usar uma coisa vulnerável, frágil. O diabo ficou perturbado. Os homens não entenderam. Quando Jesus vem, ele vem dar o segredo: que nós somos o exército mais frágil, porém mais poderosos. Jesus está indo embora e os discípulos ficam preocupados, dizendo: ele está indo embora. Ele veio para cá e ele venceu todas as forças do exército satânico. Aonde o diabo botava enfermidade, ele curava. Aonde o diabo oprimia, ele libertava. Vai Jesus subindo no monte com eles para ir embora. Parece que eu vejo Pedro chorando, João, e de repente os outros discípulos perguntando: por que está chorando? Porque ele vai embora. Ele é o Senhor dos exércitos, ele tem um poder. Você não viu tudo que ele fez? O maior inimigo da gente perdeu todas as vezes que duelou contra ele. Agora ele vai embora, a gente vai voltar a apanhar. E vamos apanhar feio, ele vai embora. Oh, Jesus está indo embora. Jesus está subindo, subindo, subindo. De repente ele dá uma olhadinha para baixo e diz: e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Os discípulos aí se lembram. Porque quando Jesus fala, é como se ele quisesse ativar a memória deles, o que foi para a caixa do inconsciente. Os psicólogos vão entender isso aqui. Jesus já tinha falado disso antes. Ele tinha falado com os discípulos: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele já tinha dito que os discípulos tinham autoridade para vencer os demônios. Então não tinha necessidade de falar quando ele estava indo embora. Ele estava tirando da caixa do princípio organizador do inconsciente e colocando no consciente, dizendo: vocês não podem esquecer que mesmo sendo de barro, vocês têm poder para vencer as forças das trevas. Eu vim aqui nessa noite para dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Eu vim aqui nessa noite para dizer: Deus tem a natureza como seu exército, mas não é a natureza que Deus vai usar. Deus tem os anjos como seu exército, mas não é os anjos que Deus vai usar. Pergunta para mim: quem Deus vai usar, pastor? Você. Eu vou repetir: você. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Você não entendeu ainda não? Olha o que Deus está falando, pastora. Estamos iguais os discípulos no barco com Jesus. Os discípulos entram no barco, Jesus dorme e eles começam a gritar, porque o vento sopra forte, agita as águas, e eles começam a temer que o barco afunde. E eles acordam: Senhor, 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 não te importa que estamos perecendo, nós vamos morrer. Nós estamos iguais aos discípulos. Sabe aquela música? Eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Que música linda, não é? Que música linda. Só que a gente se esquece que quando os discípulos clamaram, Jesus acordou e a primeira coisa que fez foi olhar para eles e dizer: homens de pouca fé. Porque quem clama a Deus contra as forças das trevas tem pouca fé. É. Pergunte para mim: o que é que eu tenho que fazer? Jesus disse: em meu nome expulsarão. Jesus está dizendo: quem tem que expulsar é você. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: homens de pouca fé, Ele está dizendo: vocês tinham que repreender essa tempestade. Tem coisas que você está dizendo: Deus, me ajuda. E Deus está perguntando: cadê tua fé? Profetiza, abre a boca, dá ordens. É tempo de usar a autoridade que Deus te deu. É tempo de dizer: Satanás, larga minha casa, larga minha família, larga meu casamento. Em nome de Jesus, usa a autoridade que Deus te deu. Só quem faz parte desse exército fica de pé com autoridade. Só quem faz. Tem exército de Deus aqui nessa noite? Nós vamos saber agora se tem um grande exército. Não importa o que você está enfrentando, você compõe o exército de Deus. Deus te deu autoridade. Você já tem a ferramenta. Você já tem a arma. Você só precisa usar. Escute isso aqui que eu vou falar. Ezequiel! Poderão por acaso esses ossos voltarem a viver? O exército estava morto. Ezequiel teve que profetizar para o exército se levantar. Quando ele profetiza e dá ordem ao espírito, a Bíblia diz que começou a se ouvir um grande alto barulho. Diga comigo: barulho. O primeiro sinal que Deus deu ao exército poderoso que Ezequiel profetizou para se colocar de pé. Um grande exército estava para se colocar de pé no vale de ossos secos. Deus mandou ele profetizar. O primeiro sinal para que o exército ficasse de pé. Pergunte para mim: qual foi, pastor? Barulho. Olha para quem está do seu lado e pergunta: você vai se levantar hoje? Ou vai ficar olhando eu me levantar? Nós vamos fazer um forte barulho aqui. E esse barulho, escute isso aqui. E esse barulho é para Satanás ouvir. E saber que hoje está saindo da igreja Filadélfia um forte exército
poderoso, cheio de unção, cheio de graça, cheio de poder. Você vai sair daqui com autoridade, você vai sair daqui com uma unção nova, com uma graça nova. Pastor, eu estou enfrentando um grande problema. Pode se preparar, porque você vai sair daqui como um soldado poderoso e uma soldada poderosa para enfrentar o inimigo nessa batalha. E deixa eu te dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco. O que é melhor ainda, porque significa que esse exército não perde batalha. 3 vezes eu vou chamar exército de Deus, e você vai dar esse sinal: eu estou aqui. Mas fala como militar, irmãos. Fala com autoridade. Eu estou aqui falando isso e já estou vendo demônios anunciando lá fora para outros demônios e dizendo: ó, eu acho melhor você largar o esposo dela, porque ela está saindo de lá com uma unção terrível. Se você não quiser sofrer debaixo dessa unção que ela vai sair de lá, é melhor largar o esposo dela. Eu já estou vendo demônios saindo para anunciar a outros demônios: olha, é melhor você deixar a casa dela em paz, é melhor deixar o casamento dele em paz, é melhor deixar o comércio dele em paz, porque ele está saindo com uma unção diferente e você não vai aguentar. E você prepara aí. O diabo não vai continuar afligindo a tua vida sentimental. Aqui tem gente que passou 2017 toda chorando por causa de problema sentimental. Aqui tem gente que enfrentou grandes turbulências em 2017 na vida profissional. Se prepare, porque 2018 a gente vai entrar com contra-ataque, e o Senhor dos Exércitos está conosco. 3 vezes exército de Deus, e você vai bradar: eu estou aqui. Mas só se você faz parte. Mas tem que falar com autoridade. A Bíblia diz que para expulsar o demônio da menina de Macedônia, Paulo olhou indignado. Né, pastora? Está escrito que Paulo olhou indignado e disse: saia dela em nome de Jesus. Às vezes você precisa de uma indignação santa para que o diabo perca a força nesta área que ele está atuando na tua vida. Mas vai ser hoje. Vai ser hoje. Eu já estou vendo coisas desbloqueando. Causas da justiça que o diabo estava botando a pata para deixar travada. Você vai abrir a boca aí e vai destravar com vitória para você. Prepara. Eu estou vendo propriedades aqui. Pessoas que estão tentando vender propriedades há anos. E o diabo travando, dizendo: não vai vender, não vai vender, não vai vender, não vai vender. Não, Satanás. Olha como ela vai se levantar hoje aqui com autoridade. Eu quero ver tu não tirar tua pata. Vamos lá? Só para ensaiar. Tem glória. Tem aleluia. Só quem crê no que foi pregado vem comigo. Exército de Deus. Meu Deus, exército de Deus. Exército de Deus. Então abre a boca para adorar. Adora, 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 adora. Entra na guerra, entra na guerra, entra na guerra. Entra, olha lá, já entrou, já entrou, já entrou. Olha lá, já entrou na guerra, isso. Entra na guerra, entra aí, olha aí, ai, ai, oh. Entra na guerra, entra na guerra. Olha essa, Satanás. O exército de Deus está de pé. O exército de Deus está de pé. Entra na guerra para ganhar. Entra na guerra, entra. Deus está te dando armas. Deus está te dando armas. Deus está te dando armas. Armas espirituais. Capacete da salvação. A espada da verdade. Vai recebendo a graça, poder, autoridade para guerrear, para guerrear, para guerrear. É uma glória de Deus que desce nessa igreja. Isso. Isso. Tira a timidez, quebra a timidez,